Paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje a reflexão está saindo um pouco mais tarde, porque o dia foi puxado. Hoje nós trabalhamos mesmo e estávamos ali empenhados em arrumarmos algumas coisas no estabelecimento do meu garoto e montamos ali algumas câmeras e tudo, mas sempre ligado com o Senhor e orando por todos os meus seguidores. E eu fico muito alegre e satisfeito por entender que nós temos tentado e estamos lutando e estamos sendo bem respeitados e respeitando a todos também, né? Com toda a sinceridade e com todo o carinho que nós temos por todos os nossos amados e queridos ouvintes, né? E eu queria nesse ensejo falar no livro de Salmo com relação à segurança e à prosperidade. Está lá no livro de Salmos, capítulo 127, que vai nos dizer assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. E eis que os filhos da herança do Senhor é o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele e a sua alva, e não será confundido quando falares com o seu inimigo à porta. Verdade que tanto nós precisamos entender é essa, de que o Senhor tem guardado as nossas vidas a todos os dias, a todos os instantes. Em meio às adversidades da vida, em meio às turbulências, em meio às lutas que são muito grandes e são tratadas e são travadas com o Senhor. Mas o Senhor nos garante, nos assegura uma segurança de vida plena com Ele e eternal. No entanto, a palavra do salmista traz esse conforto ao nosso coração para entendermos que nós não estamos só, mas nós temos um Senhor que ajuda-nos nos momentos das dificuldades e das lutas cotidianas que passamos. E ele vai falando ao nosso coração que se ele não edificar a nossa vida, que é templo da habitação dele, em vão guardará o sentinela. Em vão guardará o sentinela. O que adianta se nós não exercitarmos a fé que temos em Jesus Cristo e nas promessas que o Senhor nos fez pela sua palavra? Seria em vão a fé. Mas o Senhor já nos alerta que essa segurança está bem-vinda por Ele. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que as pessoas te desprezem, que as pessoas te julguem, subjuguem você por todas as condições e todas as suas
as suas conclusões e os seus pensamentos diante do Senhor, Ele está contigo. Em meio à adversidade, em meio à luta, em meio aos problemas. É o que eu sempre falo para as pessoas. Deus, Ele é tão cuidador das nossas vidas e tão velador por nós, que quando nós erramos, Ele nos dá a condição de retratarmos com Ele para voltarmos aos primórdios daquilo que Ele nos ensinou na sua palavra. Porque essa é uma palavra de segurança e de esperança no Senhor que abençoa os seus filhos, que tem como fruto o galardão de uma promessa que Ele concedeu a nós, a promessa de vivermos eternamente com Ele num lugar celestial, num lugar seguro, aonde não haverá mais nada que venha afrontar as nossas vidas. E Ele ainda nos fala que como as flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão e não se fadigarão. Promessa. Promessa para minha vida, para a sua vida. Porque aquele que tem Cristo como Senhor da sua vida, o seu espírito é renovado dia após dia. A idade e o tempo se passa e a velhice chega para nós. Mas o espírito sempre vai estar preparado e fortalecido pelo Senhor. Desde a nossa conversão até a nossa partida para com Ele. Estaremos ali na vitalidade espiritual para podermos realizar a boa vontade do Senhor, que é perfeita e santa. E ainda nos fala Ele que bem-aventurado é o homem que se enche as suas almas. Eles não serão confundidos quando os inimigos chegarem à sua porta. Oh, Satanás. Chega aí, toque, toque. Quem bate é o frio da frieza espiritual. Mas não entra não, porque estamos acobertados pelo cobertor do Espírito Santo, aconchegados com o Senhor, debaixo das asas do Altíssimo. A Bíblia diz que nós somos guardados como os pintinhos são guardados pela galinha debaixo das suas asas, da ave debaixo das suas asas. Aquele calor gostoso e aconchegante, nós somos guardados também pelo Senhor. Aí não adianta não, bicho. Sai de retirada, porque o Senhor é forte em nossas vidas. E nós não precisamos de muita coisa para entendermos que as verdades deles é plena para todos os seus filhos, para todos aqueles que queiram aceitar a boa vontade do Senhor e a boa palavra do Senhor. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor nos tem como um patamar de igualdade. Porque o interesse dele é que todos se arrependam, é que todos se acheguem a Ele, é que todos se reverenciem a Ele, é que todos se entreguem a Ele de alma, de coração, de fé, e aceite o vitupério da palavra do Senhor. Eu ando sim com uma cruzinha aqui, simbolicamente, que em várias igrejas devem ter, em alguns lugares tem, mas isso aqui para mim não é idolatria, porque
a minha fé não está aqui. A minha fé está no Cristo que morreu na cruz, no Cristo que ressuscitou por mim na cruz, no Cristo que vivificou a minha vida por intermédio da transformação do seu poder quando eu o aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, do Cristo que me dá a direção quando as turbulências e quando os problemas sobrevêm sobre a minha vida, do Cristo que não olhou a minha condição de ignorância quando precisei, do Cristo que abriu seus braços e morreu em seu tempo oportuno para me conceder uma tão grande salvação. Porque a palavra do Senhor vai nos falando de que as misericórdias do Senhor é acerca de não sermos consumidos. O que seria das nossas vidas sem a misericórdia do Senhor? O que seria das nossas vidas se não fosse Jesus Cristo se dar por nós, morrer por nós, pagar o preço por nós, porque Deus, olhando, não viu um justo sequer na terra. A Bíblia diz que não viu um justo sequer na terra. E enviou o seu Filho para que se cumprisse esse papel. E o seu Filho vindo, o seu Filho nos deu um ensinamento tão grandioso como homem, Deus, Filho, que poderíamos suportar todas as coisas. Mas esses dias eu estava falando uma coisa, eu falei para a pessoa, eu peguei e falei, olha, a Bíblia nos fala também que os filhos da solitária são mais prudentes, mais sábios do que os filhos da luz, em determinadas partes. Sabe por quê? Porque eles se submetem, porque eles obedecem, porque eles se reverenciam àquele que é adversário. E nós que temos essa grande herança dada por Deus, temos que ter em nossa consciência que a nossa serviçância tem que ser maior e melhor do que os filhos da solitária. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco, não nos abandonou, não nos deixou no momento mais difícil. E se hoje passamos algumas adversidades em nossas vidas, é pelo percorrer da ignorância, quando nós não tínhamos o conhecimento da plena verdade do Senhor. Verdade, sim, dita que após a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, já nos tornamos não homem velho, mas homens novos, nova criatura em Cristo Jesus. Porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas alguma coisa tem e Ele faz para aperfeiçoamento da nossa vida. Alguma coisa que muitas vezes lá no profundo, que vem de hereditariedade, de paz, sabe? De paz ali. Vem pra gente assim e tal. E Jesus pega e nos perdoa de todo pecado. E nos livra de todo pecado. Ele é o Cristo cêntrico das nossas vidas. O Senhor das nossas decisões. A nossa vida tem que estar pautada na vontade do Senhor, na vontade de Jesus Cristo. Fazermos o bem a todo momento e não olharmos a quem estamos fazendo bem. Retirarmos de todo o nosso coração todo o sentimento de amargura, de ira, de tudo isso. Para vivermos uma vida segura e assegurada pelo Senhor.
que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que é o nosso guia, que é o nosso protetor. E essa é a palavra que eu tenho hoje para os meus inscritos, para os meus amigos, para os meus irmãos, para os meus companheiros, para todos que têm Deus em seu coração, que têm Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador e Redentor das suas vidas, e tem o Espírito Santo como Consolador das suas vidas. E se você está passando por algum processo de dificuldade, algum processo de dificuldade espiritual, porque o espiritual, nós precisamos de cuidar da nossa vida espiritual, para não cairmos nas mazelas da vida. E se há, nesse momento, pessoas precisando, estamos aqui para poder ajudá-los, para podermos falarmos da boa palavra do Senhor aos vossos corações, para que vocês entendam que vocês não estão só, mas tem um Senhor que está guardando as vossas vidas, para que nenhum mal se achegue à sua vida, porque o inimigo está ao nosso redor, mas o Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Que Deus possa abençoar as nossas vidas nesse fim de domingo e que tenhamos uma semana abençoadíssima por Deus. E que a partir do momento, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, você esteja ligado com o Senhor também, nos acompanhando nas reflexões, orando juntamente comigo, para sermos abençoados pelo Senhor. Vamos orar? Pai Santo e Celestial, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, por tudo que Tu tens proporcionado às nossas vidas, que somos Teus filhos, Senhor, que entendemos que Tu és Rei do universo e que o nosso fôlego de vida está nas Tuas mãos e que se estamos respirando e vivendo, Senhor, é pela Sua permissibilidade, é pela Sua permissão, porque não cai uma folha do céu, uma folha de uma árvore que não seja da vontade do Senhor. Por isso, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, vai visitando os corações, aqueles que estão tristes, abatidos, cabisbaixos, entristecidos pela lida da vida, vai entrando com providência, vai transformando o interior do coração e da vida, curando, Senhor, fazendo essa cura interior no coração, para que os mesmos possam entender que o Senhor é Senhor na terra. Toma nesta hora e nós fazemos esta oração de aceitação ao Senhor, como o Senhor e Salvador da nossa vida. Confessamos com os nossos lábios e cremos em nosso coração que o Senhor é Senhor da nossa vida. Agora, onde estiver uma pessoa, Senhor, precisa de libertação, uma pessoa, Senhor, doente, Senhor, eu determino neste momento a cura na autoridade do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Receba a bênção de Deus e glorifique o nome do Senhor e tenha uma semana abençoada por Deus. Agora que a graça de Deus o Pai, o amor e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e eternamente. Amém.